Oi! Este vídeo é a 8ª resenha da coletânea Contos de Assombro para nos divertirmos com o mês do terror edição 2021. E a história da vez é intitulada O Arame Farpado, escrito por Horácio Quiroga. Durante 15 dias, o alazão havia procurado, em vão, a trilha por onde seu companheiro escapara do potreiro. O temível cerco de capoeira, terreno desmatado que rebrotou inexplicável, não permitia passagem nem mesmo da cabeça do cavalo. Evidentemente, não era por ali que o Malacara passava. Assim começa O Arame Farpado, de Horácio Quiroga, que conta a história, pelo menos ali no começo, desses dois cavalos. O alazão, o mais vistoso, impotente, forte, e também o Malacara, que na verdade é o jovem potrinho da história. Pois é, esses dois personagens aqui começam, mas a história não prossegue somente com eles. Mas antes de continuar, deixa eu falar uma coisa, um pequeno comentário, Afinal de contas, estamos no mês do terror, edição 2021, e claro, eu acabei selecionando esse livro aqui, intitulado Contos de Assombro, justamente porque achava que seria o ideal para a ocasião, Ou seja, aqui dentro encontraríamos pequenas histórias exatamente dessa vertente, Quem sabe de horror, terror, bom, pelo menos de assombro, já que é o título desta publicação. Só que, quando você vai lendo esse texto aqui do Quiroga, você percebe, peraí, cadê o assombro nesta narrativa aqui? Não tem muito não. Mas enfim, bom, eu já vou emendar, não vou nem fazer um teaser provocativo para vocês verem a história, se bem é interessante ser lida também, e já vou para os meus comentários, também misturando um pouco com o enredo por aqui. Enfim, esses dois cavalos, ambos possuem, cada um a seu modo, a sensação de liberdade. Porque vamos combinar, Cavalo meio que é uma figura, uma representação desse princípio de ser liberto. É fácil a gente imaginar, cenas, seja no cinema, na televisão, ou mesmo fotografias, onde você vê um cavalo correndo por campos, aquela vento nas crinas, levantando tudo. É uma imagem assim, é um símbolo de liberdade, os cavalos. Só que o decorrer da história meio que remete a coisas talvez duvidosas a respeito principalmente deles. Sim, os dois, depois o alazão acaba descobrindo como é que o outro, o potrinho, consegue fugir lá do seu cativeiro, mas não é isso que importa. O que vale é que mais para frente na história eles topam com algumas vacas, também, claro, ali da mesma fazenda. E eles ficam curiosos porque elas estão ali diante de um alambrado. O que elas fazem por lá? Bom, elas estão admirando literalmente a grama do vizinho, pois é, da outra fazenda. Daquelas, E os cavalos chegam ali, mas por que vocês estão parados, Vocês poderiam passar por lá, por outro lado? Não, não pode, Porque na verdade só quem pode fazer isso são os cavalos, que têm essa sensação realmente de liberdade. E esse ponto talvez seja importante, sensação de liberdade. Porque uma das vacas meio que joga na cara deles, Não, vocês acham que vocês até podem pular para o outro lado, Poder pastar na grama mais bonita do vizinho, só que não. Sabe por quê? Vocês são cavalos de uma corda. Como assim um cavalo de corda? É que vocês são cavalos que têm, na verdade, a doma feita, Vocês foram adestrados. E nós, vacas, não somos. Nós somos mais livres que vocês. E os cavalos realmente ficam encucados com aquilo. De fato, todos os dois são adestrados. E, inclusive, o potrinho, ele tem uma corda amarrada ao pescoço que, às vezes, aparentemente, podia até enroscar em algum local e ele ficar preso por aí, na fazenda, Bom, o que vale é que eles ficam cabreiros, mas as vacas vão mais além e fazem outra provocação. Sabe quem realmente é livre aqui? O touro. Pois é, o touro, aliás, é o único personagem que tem um nome bem definido. Ele é o Barigui, Acho que é isso. Cadê? É, Barigui, o nome dele. E ele é o sujeito que sim, o touro é o cara que chega lá no alambrado, ele usa seus chifres para poder abrir, entre um arame e outro que tem na cerca ali no alambrado e poder invadir a grama do vizinho. Na verdade, ele não está interessado na grama em si, que os outros animais estavam até admirando. Ele está mais com fome da aveia do fazendeiro, pois é, do outro lado. E claro, o fazendeiro, e é que aparece a figura de dois seres humanos, ele fica completamente mordido, já que o dono do boi não cuida, ou do touro, não cuida exatamente de seu animal. O dono do bovino é um polaco. Claro que do outro lado tem um uruguai, já que
Horácio Quiroga é um escritor do Uruguai. E tem aquela rixa de, sempre tem, né, entre vizinhos, fazendeiros, mas é aquela coisa, não dá pra processar, porque o que você vai falar, né? Ah, o animal invadiu a minha terra, fez alguma coisa ali, comeu minha aveia. Isso não dá processo em lugar nenhum, né? E o polaco fica meio que só se divertindo com a ousadia do seu animal. Bom, aí você fica pensando, realmente, essa história não tem nada de assombro. O assombro fica meio pela ameaça do fazendeiro do uruguaio para o fazendeiro polaco. Olha, se o seu touro, se você não cuidar dele e ele continuar insistindo em pular lá para o meu lado, ele vai se lascar, porque eu vou melhorar a cerca. E justamente aí caímos no conceito então do título da história. O arame farpado. Pois é, ele vai tirar o arame liso e vai colocar arame farpado. Mas mesmo assim, quando acontece do touro teimar em invadir, talvez numa certa exibição para as vaquinhas, e talvez até para os próprios cavalos, o alazão e o malacara, aí que ele se lasca. Bom, eu não vou dizer exatamente o que acontece com ele, mas sim, aí que pinta pelo menos uma cena tensa, que a gente pode dizer até sanguinolenta. Mas, no fundo, depois que ela termina, tem o seu desfecho e gera a conclusão do conto, mesmo assim a gente não fica com a sensação que lemos um texto que possa ser considerado como um bom exemplo de um conto de assombro. Realmente, assombro, eu não fiquei assustado em momento nenhum aqui dessa narrativa, nem mesmo na tensão dessa cena final com o touro versus o arame farpado. Aquilo também, sim, é uma coisa que arrepia um pouquinho a gente, mas não dá pra dizer que é um literal conto que a gente fica o tempo todo, caramba, vai estar se desenvolvendo essa narrativa, que coisa tensa, como tudo vai acabar. Não, você não fica nessa sensação durante todo o tempo. Aliás, a gente pode até considerar o texto como levemente cômico, porque justamente aquela questão da vaca para com os cavalos sobre liberdade é motivo de riso também. Enfim, algo realmente estranho. Mas, por outro lado, não dá para dizer que é um conto completamente errado por aqui, porque talvez seja o tipo de texto que a gente precisa pôr uma certa reflexão para curtir talvez os momentos de assombro. Como eu disse, o tempo todo, desde o princípio, a questão dos cavalos é se considerarem livres. As vacas jogam na cara que eles são animais domados, ou seja, a liberdade deles está muito entre aspas. E depois aparece a figura realmente poderosa, forte, imponente do touro que consegue invadir terreno alheio. Só que, no fundo, as liberdades até do touro podem ser podadas justamente pela, digamos, autoridade do ser humano frente ao uso do arame farpado. Ou seja, a gente pode considerar como, por exemplo, as leis. Tipo, você pode ser livre, mas se você for livre demais, você vai sofrer as suas consequências. E claro, aquele ser, digamos assim, o seu dono que poderia protegê-lo, tá nem aí, tá até se divertindo. Nesse contexto assim, meio de reflexão, você pode até considerar que esse texto realmente traz alguma coisa de a gente pensar a respeito do mundo, mas longe disso de ser algo mais assombroso. Na verdade, textos de assombro, terror, horror, eles nunca meio que colocam exatamente o contexto social, político, exatamente na mesa. Não é o ponto em questão. Textos de horror querem mais pegar o lado mais emotivo da gente, o nosso lado menos racional, com certeza. Porque quanto mais racional a gente for, quando está lendo um texto fantasioso sobre horror, terror ou qualquer coisa que o valha, você realmente, para pensar, você tira a adrenalina do seu sangue. Você sendo racional, você percebe, não, isso aqui está sendo exagerado, não tem nada a ver, não tem como eu me espantar por isso. Ou seja, é um contrassenso até, né? Mas mesmo assim, o texto ele é interessante. E quando eu comecei já querendo atribuir uma certa nota para esse texto, que como eu disse, só assombra no finalzinho. Mas no contexto do conto inteiro, a gente pode dizer que você pode esquecê-lo fácil. Enfim, e quando eu tentei realmente fazer uma certa nota, atribuir uma nota para ele, eu pensei, é um texto fraco, talvez poderia dar um 3,5 asteriscos, quem sabe. Mas eu já dei essa mesma nota para dois outros textos aqui, que eram realmente de assombro, mas o defeito deles principalmente era não segurar a atenção. E esse conto aqui do Quiroga, por mais que seja mais voltado até uma certa comédia e mais reflexão, com certeza, ele prende mais, porque é muito melhor escrito. Isso não há dúvidas. Portanto, eu não vou então atribuir 3,5 asteriscos para o arame farpado. Não, muito pelo contrário. Vou subir um pouquinho, digamos assim.
talvez, se não tivesse a comparação com os outros, eu desse 3,5. Mas enfim, para. O Arame Farpado, escrito por Horácio Quiroga, eu atribuo 4 asteriscos. Sim, é um bom texto. Talvez não assombre a gente, mas que faz a gente pensar um pouquinho, isso com certeza ele faz. Bom, vamos ver como é que vai sair então as outras histórias, se realmente serão de meter medo. Pelo menos um assombro, vai. Mas, enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outros meses do terror que aconteceram em meses e anos anteriores. E tchau!